Olá e bem-vindos! Hoje vamos fazer uma viagem à mente de um dos pensadores mais influentes de sempre, René Descartes. A sua grande missão? Encontrar uma verdade tão, mas tão sólida que fosse absolutamente impossível de questionar. E, para começar, pensem nisto por um segundo. Como é que alguém pode provar, sem a mais pequena sombra de dúvida, que este exato momento é real, e não apenas um sonho incrivelmente vívido? Pois bem, foi esta pergunta que deu o pontapé de saída para a jornada intelectual de Descartes. Ok, vamos recuar no tempo. René Descartes nasceu numa época em que o conhecimento parecia um castelo de cartas. As velhas certezas estavam a ruir e ele sentiu que era urgente encontrar um alicerce de betão para a verdade. Nascido em 1596 em França, Descartes teve uma educação de topo num dos melhores colégios da Europa. E um pormenor curioso, por ter uma saúde mais delicada, tinha permissão para ficar na cama de manhã a pensar, e este hábito ficou para a vida toda. Mais tarde, decidiu viajar pelo mundo, e foi aí que a ficha caiu. Ele percebeu que muito do que lhe tinham ensinado era, na verdade, uma confusão cheia de contradições. Estava na hora de procurar a verdade por conta própria. E foi então que ele teve uma ideia que, na altura, era verdadeiramente radical. Para encontrar uma verdade 100% segura, decidiu fazer um reset completo ao conhecimento e começar por duvidar de absolutamente tudo o que julgava saber. A ferramenta que ele inventou para isto chamava-se dúvida metódica. A regra era muito simples. Se uma ideia tivesse a mais pequena, a mínima hipótese de ser falsa, era posta de lado. O objetivo não era duvidar por duvidar, mas sim encontrar algo que fosse impossível de pôr em causa. E ele levou isto muito a sério. Primeiro, duvidou dos próprios sentidos. Afinal, os nossos olhos enganam-nos, não é? Um remo dentro de água parece partido. Depois, voltou à questão do sonho. Será que estamos mesmo acordados? E, por fim, levou a dúvida ao limite. E se até as verdades mais básicas da matemática, como 2 mais 2 são 4, estivessem erradas? Ele chegou a imaginar a existência de um gênio maligno, superpoderoso, que passava o tempo todo a enganá-lo. Para não se perder neste processo, Descartes criou um método com 4 regras muito lógicas. Primeiro, a regra da evidência. Só aceitar aquilo que for tão claro e óbvio que não deixe espaço para dúvidas. Segundo, a análise. Partir um problema complexo em pedacinhos mais pequenos e fáceis de gerir. Terceiro, a síntese. Começar a resolver as partes mais simples e, a partir daí, construir a solução para o todo. E, finalmente, a revisão. Verificar tudo vezes sem conta para ter a certeza de que nada escapou. No fundo, é uma receita para pensar direito. Então, depois de deitar abaixo todo o edifício do conhecimento, Descartes ficou num vazio. Não podia confiar em nada. Ou será que havia alguma coisa que resistia? A sua busca estava prestes a revelar o seu maior tesouro. Foi aí que ele se apercebeu de algo absolutamente genial. Mesmo que estivesse a ser enganado sobre tudo, mesmo que a vida fosse um sonho, havia uma coisa da qual ele não podia duvidar. O facto de que ele estava a duvidar. E para duvidar, é preciso pensar. E aqui está ela, a frase que mudou o rumo da filosofia, cogito ergo sum, que em português conhecemos como penso, logo existo. O próprio ato de duvidar da sua existência provava, sem margem para erro, que ele existia, pelo menos como uma coisa que pensa. Este cogito tornou-se no seu ponto de partida, a rocha firme, a partir da qual ele podia, finalmente, começar a reconstruir todo o conhecimento. Era a primeira verdade que não dependia dos sentidos, mas que vinha unicamente da atividade da mente. Certo? Com a primeira certeza assegurada, a de que existia como uma mente pensante, Descartes virou-se para a questão seguinte. E o resto? E o corpo? E o mundo físico que nos rodeia? Esta linha de pensamento levou-o a uma das suas teorias mais famosas e debatidas, o dualismo. A ideia de que a mente e o corpo não são a mesma coisa, mas sim duas substâncias completamente diferentes, cada uma com as suas próprias regras. Para Descartes era assim. A mente, a que ele chamava res cogitans, ou coisa pensante, é o nosso verdadeiro eu. Não tem matéria, não ocupa espaço, é o sítio da nossa consciência, dos nossos pensamentos. Por outro lado, temos o corpo, a res extensa, ou coisa com extensão. Este é pura matéria, ocupa espaço e funciona como uma máquina biológica super complexa, obedecendo às leis da física. E esta visão de uma máquina estendia-se a quase tudo. Para ele, todo o universo físico, incluindo os animais, funcionava como um gigantesco e intrincado mecanismo de relógio. Tudo podia ser explicado através de matéria em movimento. Mas então, para além destas ideias filosóficas profundas, qual foi o impacto prático de Descartes no mundo? Bem, é muito maior do que se possa imaginar.
O seu método de pensamento rigoroso não se ficou pela filosofia. Descartes causou uma autêntica revolução na matemática ao conseguir juntar dois mundos que, até à sua época, viviam quase de costas voltadas, a álgebra e a geometria. Ele criou o que hoje chamamos de geometria analítica. O famoso plano cartesiano, que tem este nome em sua honra, é aquele sistema de eixos x e y que nos permite usar coordenadas para transformar formas geométricas em equações matemáticas, e vice-versa. Isto foi um salto gigantesco porque permitiu resolver problemas de espaço e forma com o poder dos números e das letras. E onde é que vemos isto hoje em dia? Basicamente em todo lado. Nos mapas do telemóvel e no GPS que nos guia. Nos gráficos de computador de todos os videojogos. Na engenharia que projeta carros e edifícios. Na navegação de aviões e navios. Toda esta tecnologia que usamos diariamente assenta nesta ideia genial com quase 400 anos. E, de uma forma mais geral, a sua maneira de pensar ajudou a cimentar o método científico moderno. A ideia de que a natureza não é mágica, mas sim previsível e governada por leis matemáticas que podemos descobrir com a nossa razão, isso é um dos pilares da ciência tal como a conhecemos. Para terminar, ficamos com a grande pergunta que a filosofia de Descartes nos deixou no ar. Se a mente que pensa é uma coisa e o corpo físico é outra, então o que é que nos define? Onde é que está, afinal, o nosso verdadeiro eu? Descartes deu-nos um ponto de partida sólido, mas também nos deixou um mistério fascinante que continua a desafiar-nos. Obrigado por nos acompanharem nesta viagem.